Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast, o podcast sobre as relações do Brasil e os países árabes. Aqui falamos a respeito do mercado árabe, principalmente para você, exportador brasileiro. E hoje temos aqui um tema especial. Como vocês sabem, a AMBA é a agência de notícias da Câmara de Comércio Árabe Brasileira e hoje nós vamos falar sobre um novo tempo que começa na Câmara Árabe. Vamos contar sobre a inauguração do Espaço 4.0, que marca a entrada oficial da entidade na era da tecnologia e da inovação. A Câmara Árabe já tinha um caminho nesse sentido, mas no final de agosto lançou uma série de projetos que vão acelerar e facilitar muito, por meio da tecnologia e de novos tipos de conexões, aí as relações do Brasil com os países árabes. Para contar como tudo isso vai acontecer, nós temos aqui hoje no AmbaCast 4 executivos da Câmara Árabe e o presidente da entidade, o embaixador Osmar Shofi. Shofi, que é diplomata aposentado do Itamaraty, assumiu a presidência da Câmara Árabe no mês de abril. Bem-vindo, embaixador. Muito obrigado, Isaura. Eu fico muito feliz em poder partilhar as minhas ideias a respeito do que eu chamei no discurso de minha posse Câmara 4.0. Eu entendi que no contexto de relações econômicas e comerciais entre o Brasil e o mundo árabe que se desenvolvem e que incorporam cada vez mais temas, que nós teríamos que executar, como temos executado há já mais de 2 anos, o nosso planejamento estratégico de uma maneira inovadora. O nosso planejamento estratégico inicialmente estava previsto para realizar-se em 10 anos, mas as circunstâncias da pandemia nos obrigaram a executá-lo em 5 anos. E por quê? Porque a pandemia nos trouxe a necessidade da adoção de meios diversos daqueles tradicionais para que nós pudéssemos atuar nas relações comerciais e econômicas com o mundo árabe de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz. Esse planejamento estratégico incluía várias vertentes e eu identifico como principais 4 delas. A primeira é essa que você já mencionou, que é a modernização tecnológica. Essa modernização tecnológica implica não somente a adequação das nossas plataformas aos novos inventos, às novas maneiras de se comunicar, mas também, e aí depois vamos falar um pouco mais sobre elas, mas também uma capacitação do nosso pessoal, dos nossos recursos humanos, para que eles possam realmente responder a essas necessidades de uma economia moderna, que é uma economia 4.0. Então, nós temos, essa primeira vertente seria a modernização, vamos dizer assim, tecnológica de plataformas, etc., e a capacitação também dos nossos recursos humanos, que seria uma segunda vertente. A terceira vertente, que eu incluo, que está no nosso planejamento estratégico, mas que eu também considero como uma vertente de modernização, é a ampliação da nossa projeção nacional. O que isso quer dizer? A Câmara tem sede em São Paulo, mas ela tem, por necessidade de nossas atividades, um escritório em Itajaí, que é um exemplo, eu creio, de sucesso, está trabalhando muito bem, e nós decidimos que tínhamos que abrir um escritório em Brasília. Por quê? Porque nós temos que estar mais próximos das entidades governamentais brasileiras com as quais nós temos que interagir, mas também com as embaixadas árabes em Brasília, mas não somente isso, porque nós queremos projetar a atuação da Câmara também para o centro-oeste brasileiro, que é uma das regiões mais dinâmicas da nossa economia no momento. A outra vertente é a vertente da internacionalização, que também eu coloco no contexto da Câmara 4.0 e da nossa modernização. Nós temos um escritório internacional em Dubai, que é o nosso primeiro escritório, também outro exemplo de grande êxito das nossas atividades, porque ele permitiu à Câmara
atrair mais associados do mundo árabe, porque aí realmente ela se transformou numa Câmara binacional, mas também nos projetamos por uma área das mais dinâmicas da economia mundial, que é a área do Golfo Arábico. E é nessa área do Golfo Arábico que nós nos projetamos para várias outras regiões, para a África Oriental, para o sul da Ásia, para o centro da Ásia. Em suma, é uma internacionalização que nos projeta para o mundo islâmico, que é um mundo que engloba os 22 países árabes, mas que no total engloba 57 países islâmicos. E isso tem a ver muito também com um dos temas novos da nossa atuação e que nós vamos desenvolver muito, que é o tema halal, que é a capacitação do Brasil. Isso já é também outra modernização da Câmara, a capacidade que nós vamos ajudar, que é a capacitação do produtor brasileiro para atender os requisitos dos produtos do mercado halal. E nesse contexto de internacionalização, nós estamos e vamos abrir proximamente um escritório no Cairo e um escritório em Riad. O escritório de Riad, porque a Arábia Saudita é sempre um dos 3 principais parceiros do Brasil no mundo árabe, e o Egito também faz parte desse grupo do topo, né, do intercâmbio comercial entre o Brasil e o mundo árabe, e o Egito também se projeta muito por suas relações importantes com o resto da África, sobretudo a África ao sul do Saara. Então, essas vertentes todas, na minha visão, compõem o que eu chamo de Câmara 4.0. E eu estou certo, porque nós temos uma equipe que está mostrando enorme capacidade para atender esse desafio, de que nós realmente já estamos na economia 4.0. E aí vocês, todos os outros colegas aí da Câmara que vão falar, vão entrar em mais detalhes sobre isso. Mas o que eu queria terminar dizendo que eu estou muito confiante, eu acredito na Câmara 4.0, eu sou muito estimulado nisso pela criatividade do nosso CEO, secretário-geral, Tamer Mansour, que é um grande entusiasta e realmente que, vamos dizer, ele é o maestro, né, dessa Câmara 4.0. Eu diria que eu sou o diretor musical, mas o maestro é ele. Uhum. Então, nós estamos indo muito bem. Os integrantes todos da orquestra são muito talentosos e eu estou seguro que nós vamos ter grande êxito nessa nova etapa da Câmara, que é a Câmara 4.0, uma Câmara moderna, ativa e que vai trazer valor para as relações econômicas e comerciais entre o Brasil e o mundo árabe. Que interessante, embaixador. Então, aqui para o nosso ouvinte aí entender, foi lançado, enfim, um espaço 4.0 com vários novos projetos, mas o senhor está falando que, na verdade, é todo um tempo de expansão na Câmara Árabe, né? Não apenas esses projetos novos, mas em termos de áreas de atuação, de locais em que a Câmara passa a estar. Enfim, um novo tempo muito grandioso começando aí para a Câmara Árabe. E, enfim, eu falei que tem outras pessoas aqui conosco no podcast, né? Nós temos aqui um time de executivos da Câmara Árabe, que é quem leva adiante esses projetos aqui na entidade, juntamente, claro, com nossos outros colegas. Temos o Tamer Mansour, que é o secretário-geral e CEO da Câmara Árabe, do qual o embaixador já falou, a Daniela Leite, diretora de novos negócios, a Karen Mizuta, que é consultora de negócios internacionais, e o Marcos Bulgarelli, que é gerente de TI. Bem-vindos todos. Obrigada. Muito obrigado. E vamos começar falando com o Tamer. Tamer, esse espaço 4.0 aí é a concretização de um caminho que a Câmara Árabe já vinha trilhando pela modernização e pela digitalização e que se acelerou com a pandemia. Conta isso um pouquinho para nós. Eu não digo que é concretização, mas eu digo que é o início de uma nova era, não apenas na Câmara, mas no mundo. A pandemia nos trouxe bastante coisas negativas aos nossos redores, mas ela também nos trouxe algumas soluções que nós não tínhamos enxergado
durante a nossa vida e a nossa corrida de negócios, né? A Câmara rapidamente, através da sua direção, acreditou que a mudança para a digitalização e a mudança para a inovação é um caminho mais curto, um caminho mais objetivo, um caminho mais ágil, um caminho mais prático e um caminho mais seguro e transparente para realizar negócios entre o Brasil e o mundo árabe. A palavra 4.0, ela sempre estava aí, dando sopa no mundo inteiro, mas ninguém entendia ou sentia na pele o que é uma indústria ou uma palavra 4.0. E quando a gente finalizou o nosso planejamento estratégico, há quase um ano e meio atrás, uma das coisas que nós tínhamos debatido é a questão da digitalização da área da certificação. Mas era aí, naquela época, o nosso limite de pensar como nós podemos inovar. E quando a pandemia chegou, nós começamos a entender, desde o dia 16 de março de 2020, que a mudança tem que ser muito maior do que uma mudança de digitalizar um documento. Primeiramente, a mudança tinha que ser mudança do mindset dos líderes da Câmara, dos executivos da Câmara e da execução dos projetos futuros da Câmara. Nós tínhamos uma sorte muito grande de que a antiga diretoria abriu esse caminho. Mas eu me lembro muito bem que o nosso presidente atual, o embaixador Osmar Schoff, na primeira entrevista que ele diz, eu vim para realmente realizar uma Câmara 4.0. E ele não cobrou royalty por isso, e ele não vai cobrar, porque ele é uma pessoa muito elegante e educada e não gosta muito de dinheiro, então ele não vai cobrar esse royalty da gente. Mas ele nos deixou trabalhar. Isso foi fundamental. Então, graças à equipe que está junto conosco hoje e graças aos outros que não estão junto conosco hoje, nós estamos iniciando a transformação dessa Câmara 4.0, né? Nós estamos iniciando os projetos que possam colocar a Câmara a realmente num futuro muito promissor, num futuro revolucionário, num futuro que nenhuma Câmara ainda conseguiu transformar sua mentalidade e sua estratégia de trabalho dentro desses aspectos, tudo que a Câmara está começando a trabalhar, mas é um futuro que promete muitos desafios. Nós não podemos esquecer que existe uma diferença muito grande ainda entre o mundo árabe e o Brasil em termos de inovação. O que nós estamos implantando hoje, alguns países do mundo árabe já sabem e já entendem e já seguem, né? E outros ainda estão muito atrás de que nós estamos levando em consideração. Então, a nossa equipe está trabalhando arduamente para que ela pode realmente concretizar cada ideia do que nós estamos levando aqui nos 22 países árabes. Temos desafios, mas temos oportunidades e temos sorte. Temos sorte pela confiança da direção e temos sorte pelas atividades que começam a aparecer para concretizar isso. Temos quase 2 atividades enormes nos próximos 1 ano e meio que vão demonstrar realmente que a Câmara é capaz, né, de transformar esse 4.0 em realidade virtual e realidade 4.0 na vida real. Então,
vamos aguardar e vamos ver como isso vai se transformar. Legal, Tamer. Com certeza é um desafio grande, mas ao mesmo tempo é muito bom, né? É muito bom entrar nesse mundo novo e ver até onde a gente consegue chegar, o que é que a gente consegue fazer de diferente e de melhor, né? E agora a gente vai contar, enfim, para vocês, na prática, o que são esses projetos que a Câmara está lançando, que a Câmara lançou no mês de agosto e que vão transformar em realidade essa Câmara